vamos falar de forma rápida sobre a importância de redefinirmos a nossa agenda, ou seja, de organizarmos a nossa agenda de modo a inserirmos Deus nela de forma prioritária. Por que eu estou falando pausadamente? Muitas pessoas chegam a mim, elas procuram por ajuda, procuram por socorro, elas precisam de resposta, elas precisam ventos que somente o Espírito de Deus pode soprar e ventos que tragam mudanças, mas por alguma razão elas ficam ali enroscadas naquilo. E aí nós vamos fazendo uma avaliação profunda e percebemos que a agenda está cheia de compromissos fúteis, cheia de tempo em distrações que te levam a racionalizar e te impedem de repousar, de descansar, sabe, num silêncio que te leva a reflexões profundas. Então, a mensagem central hoje, você guarda esta palavra com você, a importância de redefinir a sua agenda. Nós vamos ler aqui o Salmo 28, versículo 7, e ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Guarda a palavra força, escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Guarda essa palavra. Confiança, né? Confiar. Socorro, socorrido. Por isso exalta o meu coração e com o meu cântico eu o louvarei. No caso aqui, o salmista, ele estava numa situação de desespero. Depois você pode voltar lá no Salmo. Cadê minha Bíblia? Você pode voltar no Salmo 28. Olha, o meu tá... Eu não sei como que vai aparecer para você. Desespero do salmista. Eu mudei o título desse salmo. Ele estava, assim, em desespero. Ele precisava de algumas mudanças, de algumas coisas que precisavam de soluções e ele sozinho não estava chegando, né, na solução. E ele vem e fala aqui já no 7. Aí ele começa o salmo lamentando, mostrando a dificuldade dele, pedindo que o Senhor o ouvisse, clamando por socorro. E aí, no final aqui, ele vem e fala: o Senhor é a minha força e Ele é o meu escudo. Ele chega a essa conclusão depois de muito lamentar e se desesperar e orar por resposta, porque ele passou tempo buscando a Deus, entende? Porque ele foi para a presença de Deus. Então, é impossível que você se sinta forte ou que você se sinta corajoso, protegido, né? Amparado por um escudo, se você não passar tempo com Deus. Para você viver o sobrenatural, você vai precisar abandonar toda a distração que permeia a sua agenda, a sua rotina, a sua vida, seus pensamentos. Você vai precisar abandonar essas distrações e focar em Jesus. E aí, o salmista, ao passar tempo com Deus, ele vem e afirma, né? Nele o meu coração confia. Então, ele começa o salmo se lamentando, angustiado, desesperado, porque essa a percepção que eu tenho quando eu leio. Esse é o entendimento que o Espírito Santo me traz. Quem, né, de nós nunca se sentiu desesperado ao olhar assim para situações e pensar, poxa, não vai mudar nunca, né? A gente sente desespero. E aí o salmista busca então o socorro em Deus, o refúgio em Deus, ele ora, ele até fala ali: o Senhor não me escuta, me responde, né? Me ouve. E aí ele chega no final do salmo afirmando: nele fui socorrido. Por isso exulta o meu coração. Então ele sai de um lugar de desespero e dor e aflição, e agora ele entra para um lugar onde ele consegue cantar, se exultar, se alegrar, e ele afirma assim: e com o meu cântico o louvarei. Eu entendo com isso que, na prática, nem sempre
quando nós entramos na presença de Deus, a solução, a mudança que precisamos, as respostas que precisamos serão imediatas. Nem sempre serão. Porque existem coisas na nossa vida que precisa ser curada, tratada e acontecer em processos, né? E a diferença de quem passa por esses processos na presença de Deus e quem passa se refugiando no homem ou numa mesa de bar, o resultado é diferente. O desespero do salmista mostra para mim que o problema era grande. Não era algo que dava para ele resolver sozinho, entende? Ele estava realmente desesperado. E aí ele, acho que esgotou as possibilidades, esgotou. O que ele faz? Ele volta para Deus e aí ele começa a mudar a percepção dele. Não quer dizer que a situação já estava concluída. Não quer dizer que estava tudo resolvido. Não é isso que o Salmo traz. Deixa eu até verificar aqui o final. Só que essa percepção frente à tempestade, essa necessidade de ajuda, essa questão de, sair do lamento e entrar num lugar de coragem, de força, de confiança, de alegria e louvor, acontece depois que ele passa tempo na presença de Deus. Olhe para a sua vida. Repare qual área da sua vida você pode passar mais tempo falando sobre ela com Deus do que se lamentando com amigos, né? Como fala? Scrolling, assim, não sei essa palavra em português, no WhatsApp, nas redes sociais, né? Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui. Enfim, cesse, abandone as distrações. Foca em Jesus. A situação pode não mudar totalmente por fora no exato minuto, mas a sua coragem, a sua força interna muda instantaneamente. Invista nisso. Se você gostou dessa mensagem, já compartilha, me ajuda aqui no canal. Dá um like, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho aqui para eu ver que você ouviu e já colocar o seu nome também na minha lista de oração. Um abraço, Deus abençoe.